sexta-feira, ó, dia 10 de maio, véspera aqui, ó, dos dias da mamãe. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é por que a astrologia funciona. Porque tem gente que tem dúvida, tem gente que questiona, tem várias, né, dúvidas para algumas pessoas em relação a isso. Então vamos entender um pouquinho por que isso funciona. Primeiro, a astrologia, ela é muito antiga, né? Mais do que milenar. E ela vem evoluindo junto com a nossa maneira de ver o mundo, com a nossa maneira de interpretar as coisas. Era uma forma de adivinhação linkada com os reis. Então, ele tinha alguém que lidava com astrologia, que fazia os cálculos todos manuais, observando os ciclos, observando o céu, né? Então ele fazia esses cálculos manualmente e ele fazia essas predições, né? Nessa época, o que acontecia, né? Era muito mais literal, digamos assim. Por quê? Porque nós estamos evoluindo e hoje nós já temos, que também faz parte, a psicologia, a filosofia, né? Tudo isso está mais difundido. Então, ela pode trabalhar não só com o universo externo, mas também com o universo interno, que é a grande sacada, digamos assim, né? Da astrologia. Por quê? Porque ela lida com a interpretação energética, mas não é energética qualquer, né? É a interpretação daquela história que está linkada com um modelo, né? Então, tem 12 partes, né? Ali numa estrutura que é numa forma de mandala. Por que é mandala? Porque mandala traz uma estrutura para o nosso processo de desenvolvimento. Então, tem várias coisas linkadas na astrologia. Então, essa mandala dividida em partes iguais, 12 partes iguais de 30 graus, né? Cada signo tem 30 graus. E para cada espaço desse, né, de 30 graus, essa fatia, digamos assim, você tem uma representação de uma constelação, você tem a representação de uma história, você tem representação de uma energia, né? Então, são 12 processos energéticos linkados a constelações, né? E dentro dessas constelações tem arquétipos, tem formas, né? Então, a astrologia, ela lida com arquétipos, com mitos, com histórias. Ela está linkada nisso. Então, associado a cada signo, tem um arquétipo, tem um mito, tem uma história, né? Então, o que é tudo isso? Então, vamos lá. O que é um arquétipo, né? O arquétipo, ele é uma frequência energética muito alta e que dá base para várias coisas. Por exemplo, existe o arquétipo da cadeira. Então, a cadeira básica era um lugar para você sentar e 3 pezinhos, depois 4, às vezes 3, às vezes, né? Varia. E aí, isso foi desenvolvendo ao longo do tempo. Esse arquétipo da cadeira, que era só uma ideia, essa ideia inicial, essa frequência, nossa, a frequência da cadeira. Hoje tem várias coisas. Tem mais longa, tem mais curva, tem que mexe, tem que... Né? Se você pega a imensidão de cadeira, tem assim várias, né? Mas a base é arquetípica. Então, se nós pegamos Áries, nós estamos falando da vontade, da vontade que gera uma ação. Isso é uma força muito poderosa. É um arquétipo. Uma história que está ligada nessa questão primordial aí da força, da vontade, da ação, é a história de Marte ou de Áries.
e seus desdobramentos, porque ele vai tendo desdobramentos. Se eu pego na mitologia hindu, pode ser outro, mas vai ter características iguais, mas uma história que pode ter um desenvolvimento diferente, mas ainda está dentro da forma de Áries, né? Do signo de Áries. Signo é símbolo, e o símbolo também tem uma força, né? Se eu desenho o símbolo de uma criança e a sua mamãe e a teta, só o contorno, isso é um arquétipo, né? Da mãe amamentando. Aí tem várias mães fazendo isso, com vários sentimentos. Então, a força disso é muito grande, né? Então, se você pega a história do mito e começa a olhar a pessoa ao longo da vida, ela vai desenvolvendo aquilo, ou para um lado mais evoluído, ou para um lado mais regressivo, né? Ao invés de colher as partes boas, tá colhendo as partes menos interessantes. Então, tudo isso tá dentro dessa história. E aí você pode viver essas derivações que vão acontecendo para o planeta inteiro. Cada cultura tem uma derivação, mas que no fundo tá falando da mesma coisa, uma outra cara, com outro nome, com outro final, com características ali, ó, diferentes. Porque por isso que você pega o mito e ele tem variações dependendo da região. Ah, mas meu tio me contava assim, ah, mas o meu avô contava assim, ah, mas o fulano lá na outra ilha, ou lá no outro país contava a mesma coisa, mas era um pouco diferente, né? Então, isso são as evoluções de uma coisa inicial. Então, a astrologia hoje, né, ela pode ser preditiva externa, mas ela pode ser muito mais uma predição interna, um sinalizador interno, né? Então você olha de onde está vindo tal dificuldade ou de onde está vindo tal habilidade, a gente consegue rastrear isso no seu mapa. Qual é, né, a história que eu estou vivendo que eu não consigo sair dela? Né? E aí a gente vai descobrir qual é a história que está te impulsionando já faz bastante tempo, para que você possa dar uma direção, achar uma vertente onde isso vá evoluindo para um outro lugar muito melhor. Dá direção, porque eles estão em evolução, assim como o universo está em expansão. Tudo caminha junto. Se eu for contar uma história há 3.500 atrás, eu não posso utilizar essa linguagem que eu estou utilizando com vocês. Eu tenho que usar uma linguagem dessa época. Não vou usar esse recurso para falar, né? Não vai ser através de uma live, vai ser presencial, uma galera, a divulgação é boca a boca, tem aquele cara que vai lá na pracinha e fala. Então, tem várias formas de fazer, dependendo do contexto da época. Então, hoje em dia, nós temos o posicionamento da física quântica, nós já estamos no mundo quântico. Esse celular é quântico, a gente nem sabe como que ele funciona, mas ele funciona. A gente usa, mas nunca para pensar por que ele funciona. Então, a astrologia também está nesse lugar. Você pode entender mais profundamente a sua conexão com algo maior, né? Entender como isso está refletindo dentro de você e refletindo na sua vida externamente através dos acontecimentos. Então, temos formas de olhar para isso muito melhor, de uma forma muito mais tranquila, sem precisar passar pelos traumas externos. Eles são possíveis? Claro que eles são, mas eles também podem ser escolha. Se você olha dentro de você e organiza aquilo ali, ó, já mudou fora. Às vezes uma pequena coisa faz uma diferença gigante, porque nós estamos falando de padrão energético profundo, aquela forma, né, aquela historinha que você está vivendo. Ah, não é bem assim. Você não vê filme? É uma história. É que a gente não gosta de trazer isso pra gente, né? A gente tem dificuldade de entender isso. Quando você pega os filmes assim, sempre tem, né?
um personagem principal, um secundário, uma coisa boa, uma coisa ruim, aí aquele atrito para que entre, aí ele precisa mexer dentro dele, tomar certas atitudes para que aquilo aconteça. Isso tudo é arquetípico. Por que essa história te encanta e não outra? Qual a afinidade que você tem com isso? Então, a astrologia, ela mapeia isso. Por que que é feito o mapa do nascimento? Porque você sofreu uma impressão energética. Quando você fez, respirei a primeira vez, né? Você, pá, ganhou uma impressão energética do momento, um filtro, digamos assim. E nele tem uma história energética, né? Que você vai desenvolvendo alguns aspectos mais, outros menos, né? Uns mais dolorosos, outros mais auspiciosos, de acordo com a impressão que foi feita. E isso é alterável. Isso é passível de sofrer assim um refinamento para melhorar, né? Você vai continuar dentro daquela história, mas vivendo a sua parte mais positiva, né? E isso é um trabalho interno, junto com a atuação no externo. Então, a astrologia funciona por causa disso, porque nós lidamos com forças que nos arrastam, arquétipos, mitos, né? Esse padrão de energia que vem do inconsciente, que está no inconsciente porque ele está sendo repetido o tempo todo, e que vem e você, quando vê, você já fez. Quantas vezes você já não falou, nossa, mas eu fiz isso, eu não precisava. Atrás disso tem um padrão inconsciente, arquetípico, reverberando em você. Ah, tem o trauma da mãe, mas isso também é um arquétipo, né? Vivenciar traumas com a mãe, traumas com o pai, trauma com o tio, trauma com não sei o que, isso também é arquétipo, né? Dentro dos mitos também tem isso, aquele que é rejeitado, aquele que é muito amado, aquele que é preterido, as brigas, as desavenças, isso também faz parte da história. Então, se você entra muito numa história dessa, você vai vivendo isso. E quanto mais você vive, mais aquilo vai ficando presente. Quanto mais você vive, mais aquilo, né? Essa coisa da repetição, muito provavelmente envolve uma história. Não só uma história da sua família, não só uma história da sua ancestralidade, mas um mito, um arquétipo. Por isso, todos os meses eu falo mais extensamente e aprofundo um pouco mais a história daquele signo na qual a gente vai estar entrando, né? Agora nós vamos para o signo de Gêmeos. Então, semana que vem vamos falar bastante dessa questão do geminiano, como que é isso, como que é essa área dos gêmeos na sua vida, qual é o arquétipo que fica ali, como que é isso, como que eu posso lidar melhor com isso? Porque se você traz luz, você traz consciência para isso, você pode lidar melhor, começar a lidar melhor com esses aspectos. Faz sentido para você? Qualquer coisa, estou disponível. Escreva aí, ó, a sua dúvida nos comentários ou me manda um direct e vamos ali, ó, fazer o seu processo, conhecer o seu mapa, né? Se você quer, além disso, conhecer como que é a atuação do mapa na sua vida, eu tenho um processo chamado ASA, Acompanhamento Sistêmico Astrológico, onde eu vou, durante as sessões, nós conversamos sobre a sua questão e vamos localizar qual é o arquétipo que você está vivendo, tá certo? Chama no direct, eu te explico melhor. Gratidão, feliz final de semana e um beijo na sua mamãe.